Olá, você está assistindo o programa Mazé de Estudo. Vai na minha fanpage www.facebook.com/Mazé Manaus. Cris Braga que inventou essa história para mim e eu estou adorando, tá todo mundo lá. Vai lá, curte, tem as promoções, tem os vídeos, as fotos, tem o programa também, tem muita coisa e muita promoção também. Vai lá, curte, vale a pena. E agora eu vou chamar para você assistir uma entrevista, mais uma entrevista na Urocentro. Dessa vez com o Dr. Cristiano Paiva, uma entrevista esclarecedora sobre tumores de próstata, sobre doença renal, enfim. Ele dá uma aula super didática, super bacana, sem rebuscamento, para você, telespectador, que está vendo, para a mulher sua que está vendo. Vai lá, assiste, confere mesmo. Eu estou aqui na Urocentro para conversar com o Dr. Cristiano Paiva. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos falar agora de quais são os recursos, o que tem de moderno hoje em Manaus em termos de urologia? Mas primeiramente é um prazer estar aqui participando do seu programa, viu? Só tenho elogios, acompanho também. E falar para a sociedade amazonense, né? Para o Amazonas como um todo. É muito gratificante e falar que a medicina do Estado, principalmente na minha área de urologia, ela deu um salto fantástico. Antigamente a gente era muito carente de tecnologia, apesar de a gente ter o maior polo industrial, um dos maiores, né, do Brasil, a medicina estava um pouco desfalcada desse investimento tecnológico. Agora não, agora a gente tem medicina de ponta, laser, que quando se falava em laser era uma coisa que parecia muito distante, né? Cirurgia à base de plasma, né, que é uma nova tecnologia para operar a próstata. Hoje a gente tem a cirurgia laparoscópica, quer dizer, a gente não faz mais grandes cortes como fazia antes. Faz por pequenas incisões de 1,5 centímetro e com isso a gente extrai grandes tumores renais, tumores de próstata. E com isso a gente pega esse paciente que ficava muito tempo internado, tinha complicações de sangramento e hoje a gente diminui isso aí a níveis irrisórios. Doutor, a gente estava conversando ainda agora sobre a possibilidade, todas as vezes que acontecia alguma necessidade de ter uma operação, do homem fazer uma operação e tal, o primeiro médico que ele encontrava era o avião. E depois São Paulo. Como é que isso hoje está em Manaus? Quais são os avanços e assim, aqui na clínica, na Urocentro, quais os avanços que a pessoa pode encontrar aqui? Perfeito. Isso que você falou é uma coisa que a gente tem progressivamente diminuindo. O que acontecia antes? A gente não tinha preparo técnico, a gente não tinha tecnologia e a gente não tinha estrutura de hospital. Então, assim, o tripé de uma boa medicina a gente não tinha. Hoje não. Hoje a gente tem profissionais com elevado padrão técnico. Por exemplo, felizmente aqui na clínica, todos nós fizemos a pós-graduação em São Paulo, fomos para o exterior e voltamos trazendo o que há de mais avançado em termos de conhecimento técnico. Agregado a isso, há um investimento em tecnologia, laser, plasma, laparoscopia, treinamento já em cirurgia robótica, que a gente assim, prevê para daqui a uns 2, 3 anos que essa plataforma robótica chegue em Manaus. E o principal, antigamente, quando se falava em cirurgia, ficava preocupado. E o hospital? Será que o hospital tem estrutura, tem centro cirúrgico para me receber bem? Tem uma hotelaria confortável? Sim, hoje nós temos. Tá? Tem 2 hospitais aqui que eu sempre destaco. Um é o Hospital Santa Júlia, que tem um excelente centro cirúrgico, foi reformado, muito bom. Tem uma ala VIP fantástica, padrão Sírio, Einstein, Oswaldo Cruz. Eu cito esses 3 hospitais, primeiro porque eu circulei neles durante todo o tempo que eu fiquei em São Paulo. Operava e ficava muito satisfeito com toda essa estrutura. E segundo, o que acontece? Quando se faz um investimento desse aqui, se pega e amarra tudo isso que faltava. Quer dizer, tecnologia, preparo técnico e hotelaria satisfatória. Então, assim, muito importante esse tipo de investimento. Doutor, aqui nós temos essa foto
o senhor trabalhando, não é? Já, isso aqui foi onde? Isso aqui foi um treinamento que a gente já iniciou em cirurgia robótica. Então, assim, o que há de mais avançado hoje para se operar próstata é cirurgia robótica. Por que mais avançado? Existem algumas limitações, por mais que o cirurgião hoje esteja preparado, né? Existem algumas limitações. Por exemplo, quando se opera com o robô, eu tenho um aumento da imagem, quer dizer, essa imagem fica muito ampliada, ela é em 3 dimensões, e eu não tenho um tremor que a mão humana tem. E isso aí pode ser decisivo quando eu penso em preservar a potência sexual. Eu falo isso aí porque quando... Isso é incrível, né? Porque as cirurgias antes, elas davam esse problema para o homem, não é, doutor? Ainda dão. Mesmo com o robô, existe uma incidência. Só que os trabalhos mais recentes estão deixando bem claro que há uma melhora dessa função quando eu faço a cirurgia com o robô. Aí, uma coisa que sempre é perguntada, mas existe um custo disso aí? Essa tecnologia ainda é uma tecnologia muito cara, ainda não é uma tecnologia que é disponível para todas as pessoas, mas assim, existe já um treinamento nosso para isso, existe uma ideia... O senhor pode ir acompanhando, não é, a pessoa? Isso já aconteceu várias vezes aqui no consultório. Quando a pessoa vem para falar comigo, eu não falo só o que eu tenho em Manaus, eu dou para ela opções que existem no mundo. Isso. E, felizmente, assim, hoje, em alguns casos, e a cirurgia robótica é um, por exemplo, a cirurgia robótica hoje ela existe muito bem em São Paulo. Já existe uma plataforma robótica no INCA, no Rio de Janeiro, mas, assim, São Paulo realmente é o pioneiro. E dos programas hospitalares de cirurgia robótica do Einstein hoje, sem dúvida, é o que é mais elaborado, o que é mais cuidado, e é onde eu referencio e é onde eu faço o meu treinamento. Então, o paciente vem, doutor, eu quero optar por cirurgia robótica. Perfeito, mas eu quero que o senhor me acompanhe. Vou a São Paulo, participo da cirurgia, lógico que eu volto antes, o paciente fica em recuperação, mas todo o cuidado pós-operatório eu dou em Manaus. Isso é da maior importância, chegar em Manaus e ter esse amparo, né? Essa acolhida. Por quê? Eu falo que quando você faz uma cirurgia, você adota o paciente, porque esse paciente precisa ter cuidado, ele não pode ter dúvida, ele não pode se sentir desamparado, ele tem que, qualquer problema que aconteça, ele tem que ser muito bem atendido, porque um mínimo detalhe pode comprometer todo o resultado da cirurgia. Eu queria falar agora da história da andropausa. Certo. Não é? Como é que... Eu já falei com os outros seus colegas sobre a andropausa e a partir de quando o homem tem que fazer os exames, qual é a idade que isso começa a aparecer, não é? Porque da mulher é assim, com 30 anos ela Parou já de tem menstruar, que... já entrou uma falência hormonal, já começam os sintomas, né? E para o homem? Para o homem, por exemplo, a mulher tem uma característica bem definida. Ela para de menstruar. Então, existe um stop e daí em diante ela já sabe que ela vai ter todos aqueles sintomas, né, da então, se menopausa. cuida antes, porque isso também Justamente, é possível. Agora, o homem, não. O homem a gente tem que pesquisar. Então, todo homem, após os 40 anos, que venha fazer o seu check-up de próstata. Hoje, eu vou te falar o que a gente faz na prática. A gente acompanha todo o protocolo, usa, né, o protocolo americano, que é o mais utilizado no mundo. A gente aplica um questionário específico para andropausa, depois eu até te repasso isso. A gente faz toda a dosagem de hormônios e a gente faz uma boa anamnese, quer dizer, uma boa conversa, né? Então a gente abre um espaço na consulta para cuidar disso. E é impressionante. Vou até te dar um número. Quando o paciente chega com 40 anos, 30% já tem sintomas da andropausa. Quando chega aos 50 anos, 50%. E à medida que eu vou dividindo isso em décadas, os sintomas vão ficando mais intensos. Por quê? É diretamente relacionado à idade, ao ponto que pacientes de 70 a 80 anos vão ter praticamente 100% dos sintomas de andropausa. E o que deixa o homem mais preocupado? Primeiro, a disfunção erétil, quer dizer, ele diminui o seu desempenho sexual, o interesse pelo sexo, cai o rendimento, tanto intelectual quanto físico. E isso aí deixa o homem com seu nível, né, mais baixo de rendimento. E o interessante, porque destoa um pouco
O homem vai trabalhando a vida toda, vai agregando conquistas, né? Não só materiais, como intelectuais, respeito na sociedade. E quando chega na fase de aproveitar tudo isso, o rendimento cai. Então, assim, isso é terrível. Isso. Então, o que acontece hoje? A gente tem todo um cuidado para tratar isso aí e deixar o homem nessa idade aproveitando as suas conquistas, que, no meu ponto de vista, hoje em dia é o principal. É o principal, claro. Essa qualidade de vida, né? Exatamente. E sobre os tumores urológicos, eu estava falando que também é possível hoje tratar aqui na clínica, não é isso? Hoje em dia, qualquer que seja, pode ser o da próstata, pode ser de bexiga. Tudo, de rim, testículo. Um tumor que é muito incidente na nossa na nossa região, principalmente no interior, tumor de pênis. É mesmo? Por quê? Está relacionado primeiro com a higiene. Eu sou médico hoje da Fundação SECOM, que é onde também eu desempenho minhas pesquisas, né? Em câncer de pênis, próstata e rim, que é a minha área de pesquisa lá. E o que a gente observa é que o paciente, principalmente com tumor de pênis, ele sofre com isso por falta de informação. Muitas vezes, com a boa higiene, e eu corrigindo a fimose, que é aquela pele que cobre a glande do pênis, né? Eu resolvo praticamente todos os cânceres de pênis, só que eles não têm acesso a isso. Então, uma das nossas ideias é tentar lançar essa política. Na capital, o pessoal tem mais acesso, mas mais para o interior. Sim. 70% dos pacientes que a gente recebe com tumor de pênis lá no SECOM são do interior. E é falta de informação. E o de próstata, que agora tem a máquina, aquela máquina maravilhosa que vocês têm aqui, que é também uma cirurgia minimamente invasiva. Não é? Hoje nós temos duas grandes tecnologias para tratar, a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Quer dizer, é um crescimento benigno, mas que obstrui para o homem urinar, e com isso ele fica muito comprometido em relação a dói, entendeu? Ele não urina direito, acorda muitas vezes à noite. Temos duas grandes tecnologias, é o laser e o plasma. O laser veio primeiro e agora, mais recentemente, o plasma. Qual que é a vantagem dessa técnica? Primeiro, que ela é feita totalmente pelo canal, quer dizer, não tem corte nenhum. Segundo, é que praticamente não sangra. E terceiro, que o tempo de sonda, que é uma coisa que incomoda demais o paciente... Todo mundo fala isso. Isso. Né? O tempo de sondagem é mínimo, de 1 a 2 dias, ao contrário das outras técnicas que ficava 5 dias, 6 dias. Muitas vezes ele tinha alta com sonda, e isso incomodava demais o paciente. Então, essa técnica realmente ela veio para revolucionar. Essa técnica ela foi desenvolvida no Japão há uns 3, 4 anos, e nos congressos que nós vamos, internacionais, seja na Europa ou nos Estados Unidos, hoje em dia o plasma é uma coisa fantástica, a aceitação dele. Doutor, eu gostaria que o senhor convidasse o nosso telespectador, que já conhece a Urocentro das vezes que eu já entrevistei, já viram a matéria também no Plus, na revista Plus, que são, além de tudo, homens bonitíssimos, gente. Então, eu gostaria que o senhor desse o endereço e a localização para a gente ir convidar quem tiver, mesmo que não tenha problema, mas está entrando na casa dos 40, que vem aqui na Urocentro e converse com vocês. Ótimo. Mas então eu reforço assim, a oportunidade, né, o prazer de estar aqui falando com você. Te falar também que nós estamos aqui para receber todos os homens, né, dessa faixa que a gente mais atende, que é após os 40 anos. Agradecer também às mulheres, que são as parceiras do urologista, viu? Certo. Para você ter uma ideia, 2/3 dos pacientes que a gente recebe aqui na clínica tem influência da mulher, quer dizer, ela é preocupada com o homem. Então, aqui nós estamos na Urocentro, aqui na Rua Fortaleza, 528. Uma referência que a gente tem é a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, que é uma grande referência, né, diga-se de passagem. E estamos aqui para atender cada vez melhor a saúde do homem do Amazonas. Bom, o telefone você está vendo aqui na frente, é só vir, conversar, marcar, que vale a pena. O tratamento tem que ser feito um antes e durante e o depois, não é? Então, a Urocentro cuida disso tudo. Não sai daí, eu volto já já.